Eu queria convidar as crianças para virem aqui à frente. Todas as crianças podem vir aqui. Eu quero conversar com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Hã? Muito bom. Vamos esperar. Está chegando mais gente. Vem cá, queridos. Deixa eu falar com vocês aqui. Eu quero saber se vocês entendem uma coisa aqui, hein? Estou curioso para saber. Olha só. Tem uma mesa aqui do lado. Vocês estão vendo que tem uma mesa? Vocês conseguem ver essa mesa aqui do lado? Sim? Dá para ver? Tem um negócio aí com uma cor meio prateada, assim, meio brilhante. Você sabe o que é isso aí? Comida. É a ceia. Oi? É uma bandeja. Isso. E o que tem dentro da bandeja? Tem pão e vinho. Vinho, pão e vinho. Muito bem. Agora, por quê? O pessoal está com fome? Será que é isso? Ah, a última ceia não vai ter mais. Como é? Ah, Jesus que instituiu. É verdade. Oi. O vinho é o sangue. E o pão é a carne. Muito bem. Ah, o pão. Ah, sim, é verdade. Tem a história dos pães e dos peixinhos. Mas é outra história. É outra história. Mas espera aí. Tem pão, tem vinho, tem sangue, tem corpo. Mas o que isso significa? Por que tem isso aí? Para matar. Porque é a ceia. Perdoar os pecados. Por que a igreja come essas coisas, hein? Para lembrar da morte de Jesus. Ah, você está vendo desde pequenininha. Muito bem. Só os adultos podem comer isso? Será? Ah, porque as crianças podem morrer. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui bem importante. Que hoje eu vou falar sobre ceia. E eu quero ensinar a vocês algumas coisas bem importantes para você. Para vocês, todos aqui. Oi. Jesus nos amou na cruz. É verdade, Jesus nos amou e nos salvou na cruz. E esse momento da ceia do Senhor, olha só. Esse momento da ceia do Senhor, presta atenção para não errar, hein? É um momento em que nós fazemos uma festa. É uma festa da comunhão. Olha só, presta bem atenção nisso. É uma festa da comunhão, porque todos que creem em Jesus são chamados a comer e beber. Então é um momento em que todo mundo igualmente deve comer e beber. As crianças, será que podem comer e beber da ceia do Senhor? Não. Por que não podem? Porque não foram batizados? Não, não é por isso não. Foram batizados. A gente batizou uma criança agorinha. Eu vou explicar para vocês aqui, ó. Eu vou explicar para vocês por quê. Porque somente quando a gente pode dizer que entende o que está acontecendo, quando a gente compreende o significado do pão e do vinho, é que nós podemos comer e beber dele. Isso não tem idade, tá? Isso tem entendimento. Pode ser que isso aconteça com vocês. Vocês vão ter que mostrar isso para o papai e para a mamãe, e eles vão ter que mostrar isso para o conselho. Mas, somente quando a gente tem entendimento sobre essas coisas, que nós podemos comer e beber. Sabe por quê?
E aí você vai lembrar do que você falou aí. Porque tinha gente lá numa cidade chamada Corinto que estava comendo e bebendo do pão e do vinho. E sabe o que estava acontecendo com eles? Morrendo. Eles estavam ficando doentes e alguns já tinham até morrido. Alguns também estavam ficando bêbados, é verdade. Porque não discerniam, não entendiam o que estavam fazendo. Discernir é entender. É compreender o que está acontecendo. A gente tem que entender o que está fazendo. Porque a gente tem que saber explicar se a gente está sabendo o que é comer e beber do corpo e do sangue de Jesus. Hoje, Jesus morreu na Páscoa, é verdade. É por isso que essa é a última Páscoa. É um sinal da última Páscoa. Mas na verdade a gente faz ela todo mês. Pode. Todo primeiro domingo do mês. Isso mesmo. Agora deixa eu falar. Vocês estão perguntando muito e eu não vou conseguir terminar o que eu quero ensinar para vocês hoje. Tem uma coisa muito importante que significa essa mesa. Eu quero que vocês lembrem-se disso, porque essa é a grande ênfase do texto bíblico. É que essa mesa é um momento de união entre a igreja. É um momento em que a igreja diz: nós somos um só corpo. Nós não somos pessoas divididas. Nós não somos pessoas que estão buscando apenas a sua vontade, mas nós queremos ser um só corpo que ama a Jesus. Uma só nação, um só povo. E a gente faz isso comendo e bebendo na ceia do Senhor. Faça a última pergunta para a gente orar. Quando ele ressuscitado, como que ele foi crucificado, ele nos salvou se ele estava crucificado? Uma boa pergunta isso. Por como é que Jesus salvou alguém se ele estava sendo crucificado, não é mesmo? Essa foi uma pergunta que os ladrões na cruz estavam se fazendo, e um deles entendeu e o outro não. Um dos ladrões, deixa eu responder a pergunta dele aqui, é a última, para a gente orar, tá bom? Um deles olhou e disse assim: se você é o Salvador, por que você não se salva, já que você está na cruz? Enquanto que o outro olhou para o lado e disse assim: Senhor, quando você estiver no teu reino, lembra-te de mim. Esse é o grande mistério. O mistério é o seguinte, presta bem atenção, estou respondendo a sua pergunta. É que Jesus venceu a morte, morrendo a nossa morte, para que a gente possa viver a vida dele. Entendeu? É um pouco confuso isso, né? Então vamos de novo aqui, presta bem atenção. Jesus morreu a nossa morte, para que a gente possa viver a vida dele. Ele recebeu aquilo que era nosso, a morte, e deu para a gente aquilo que era dele, a vida. E é por isso que nós podemos ter vida eterna. Vamos fechar os olhinhos e vamos orar agora. Você quer orar? Mas eu vou orar hoje, na próxima você ora, tá bom? Porque eu estou sem o microfone aqui, tá bom? Deus maravilhoso, obrigado, Pai, pelos nossos filhos. Obrigado, Senhor, pela forma como o Senhor nos conduz. Abençoa, Pai, os nossos pequenos e que possamos, como pais, educá-los nos teus caminhos, ó Deus, a te amar e a compreenderem a importância da comunhão, da união com o teu povo, e que eles possam, quando assim puderem, declarar e professar a sua fé em ti e em Jesus Cristo, teu Filho, a fim de que possam também ser recebidos como membros comungantes e assim caminharem com tua igreja mais um pouco. Abençoa agora, Senhor, o tempo que o Senhor concede a eles de ouvir a tua instrução e que eles possam, diante da própria limitação que o Senhor mesmo deu a eles, compreender aquilo que é importante. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Deus abençoe vocês. Podem voltar lá para junto do papai e da mamãe. Tchau, papai. Tchau. Mais uma vez, irmãos, graça e paz. Vamos caminhar na instrução da palavra do Senhor. A parte mais difícil já foi. Vocês estão brincando? Abra comigo, por favor, na primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17 ao 34. Os que nos visitam, nós estamos expondo essa carta desde o começo do ano. E agora chegamos no capítulo 11. Pela graça de Deus, nós não acreditamos em coincidência, mas pela providência do Senhor, sem que isso fosse de forma alguma organizado, nós vamos ter ceia no dia que vamos falar sobre ceia. Então, abramos 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 ao 34. Ouçamos a voz de Deus. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto, certamente não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Vamos orar. Deus maravilhoso, dirige agora, Senhor, nosso entendimento, a fim de que possamos compreender devidamente a Tua instrução na Tua palavra, que Teu Espírito, Senhor, fale conosco em nossos corações, mediante a exposição, Senhor, desta carta, e que seja, ó Deus, o Teu falar, a Tua voz, a dizer-nos como devemos proceder na Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em uma sociedade cheia dos seus preconceitos. Apesar de termos vários movimentos hoje que buscam igualdade,
movimentos igualitários, também chamados de movimentos identitários. Ainda assim, esses movimentos não conseguem, afinal de contas, há pressupostos bem equivocados, bem errados, tornar uma sociedade única ou una, fazer com que a sociedade que nós vivemos realmente abandone os seus preconceitos, as suas formas de observar e ver os outros de forma errada. E isso se dá de muitas e muitas maneiras. Apesar de certa discussão, é verdade que vivemos em um país, em uma sociedade, que faz distinções por causa de cor ou raça, que faz distinções por causa de níveis sociais, pessoas que são mais ricas, pessoas que são mais pobres. Uma sociedade que faz distinção, sim, e divisão entre pessoas com maior ou menor escolaridade. Essas divisões estão presentes no mundo de pecado que nós habitamos. Porque, de uma forma ou outra, as pessoas estão em busca, de uma certa forma, de se mostrar melhores que os outros, e isso pode se estabelecer de várias formas injustas, como essas que eu acabei de mencionar. Mas isso não é uma prerrogativa, isso não é uma exclusividade nossa. Aqui nós encontramos também no texto uma sociedade, a sociedade da época neotestamentária, a sociedade helênica, que também era bem dividida em classes, em níveis sociais. Na verdade, talvez nós poderíamos dizer que havia divisões maiores do que as nossas. Não eram tanto relacionadas a questões de cor, como nós temos hoje, cor da pele, né? Capacidade de melanina, mas nesse tempo nós tínhamos outros tipos de preconceitos ou divisões. As mulheres estavam em um patamar distinto dos homens, os escravos estavam em um patamar distinto daqueles que eram libertos, aqueles que viviam como artesãos eram distintos daqueles que viviam da política. Então, havia, sim, uma série de divisões que se mostravam de modo muito claro no dia a dia daquela sociedade, como, por exemplo, a forma como se vestiam, suas casas e até mesmo quando cultuavam. Nós tínhamos, naqueles tempos, nos cultos pagãos, divisões sociais. Mesmo nos banquetes que aconteciam em adoração aos ídolos daquele tempo, daqueles ídolos que guiavam aquelas sociedades, ou aquela sociedade, nós tínhamos sim diferenças de participações, e alguns tinham acesso a algumas coisas e outros não tinham acesso. Isso estava de forma talvez mais clara dentro das próprias casas. E aqui deixe-me falar um pouco de arquitetura. Eu não sou arquiteto, me perdoem aqueles que são. Então, se eu estiver falando uma bobagem, me perdoem. Mas na arquitetura, na forma como era disposta a própria casa daqueles que, obviamente, tinham mais condições, os mais abastados, havia um local chamado átrio. Esse átrio, geralmente, era o centro da casa, onde ali corria, né, o dia a dia da própria casa. Ali, inclusive, podiam se assentar e comer, porque havia mais espaço, os escravos, aqueles que trabalhavam, inclusive as crianças, que estavam também em um nível inferior naquela sociedade. No entanto, aqueles que eram mais ricos, aqueles que eram convidados do dono da casa, aqueles que participavam ali da sociedade mais alta, eles poderiam entrar num lugar específico para comer, chamado triclínio. Esse lugar cabia em torno de 10, 12 pessoas, e era porque havia 3 espécies de sofás, onde as pessoas se reclinavam e ali podiam comer das mesas que era servida pelos escravos. Então, essa disposição da própria casa, no contexto da sociedade, já apontava para uma divisão, para uma distinção dentro daquela própria cidade, daquela própria sociedade.
E mais uma vez aqui nós encontramos o apóstolo Paulo desafiando a igreja para olhar os hábitos pagãos, para olhar a cultura ímpia e secular e considerar sobre como eles estão se posicionando, como eles estão vivendo diante desse mundo. E o quanto que eles têm absorvido desse mundo para o seu próprio procedimento, inclusive em relação ao culto ao Senhor. Nós já estamos caminhando sobre essa temática desde o capítulo 8, quando o apóstolo Paulo passa a tratar dos problemas do relacionamento do cristão com a cultura pagã. E no capítulo 11, nós vimos na semana passada, que Paulo passa a tratar das questões do culto. E como que o culto nessa igreja estava influenciado pela cultura secular, pelo paganismo, pelo mundanismo, pela visão de mundo ímpia contra a vontade de Deus. E o primeiro aspecto que ele trabalhou foi a questão da modéstia dos homens e especialmente das mulheres. Nós vimos isso na semana passada. Se você não esteve conosco, você pode assistir no YouTube. Mas hoje, no entanto, nós vamos falar sobre o problema grave de divisão naquela igreja, e especialmente uma divisão social, e como que há um mandamento da parte de Deus, expressado claramente por meio da ceia do Senhor para a comunhão. E portanto, nessa noite nós vamos falar sobre o culto e a comunhão. A primeira coisa que nós observamos no versículo 17 ao 22 é exatamente o problema dessa igreja. Eles não estavam celebrando a comunhão, mas eles estavam celebrando uma divisão. Olhe mais uma vez o texto comigo. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado de que quando se reúne na igreja, existem divisões entre vocês. Paulo, de forma muito curiosa, mostra que quando eles se reuniam, eles estavam se separando. As reuniões deles não eram uma reunião de comunhão, de união, mas era um culto ou uma reunião de divisão, que ao invés de expressar o amor ao próximo, terminava por expressar as diferenças sociais. E quanto a isso, Paulo, é claro, não poderia elogiá-los. Quanto a isso, Paulo não poderia dizer que eles estavam procedendo da forma correta. Muito pelo contrário. Diferente do que falou com respeito à questão do véu, onde a igreja, aparentemente de forma mais genérica, estava cumprindo a tradição cristã, a doutrina cristã. Agora, nos parece que essa igreja estava com um grave problema generalizado de divisão com respeito às questões sociais. Nós sabemos que divisões era um prato cheio para essa igreja. Nós já estamos vendo isso desde o começo, quando observamos que a igreja se dividia entre aqueles que eles consideravam como seus heróis, como seus pastores, como seus mestres. E nesse sentido, o apóstolo Paulo exorta de forma muito dura que eles não podem caminhar achando que tem Pedro, Paulo, Apolo, como se fossem os seus líderes, enquanto que os outros não são. Não podem ser assim. Mas agora, há um outro tipo de problema de divisão. Alguma coisa que parece que assustou Paulo. Ele se assusta tanto que ele diz assim, olha, eu tenho ouvido falar sobre isso, e em parte eu acredito que seja verdade. Parece, do jeito que ele está colocando, que ele ouviu certas informações que eram tão estarrecedoras a respeito de uma igreja, que ele teve até certa dificuldade de acreditar que eles realmente estavam procedendo dessa forma. Nós não sabemos exatamente como ele tomou conhecimento, se foi através da irmã Chloe ou Chloé, ou se foi através de alguma outra informação, ou talvez até mesmo da carta que ele havia recebido, ele não informa, mas o ponto é que o apóstolo Paulo soube da situação e estava preocupado com isso. Mas ele acreditou. Realmente há um problema grave entre vocês de divisão. Ele ainda observa que, de uma certa forma, há um lado positivo para as divisões. O apóstolo Paulo primeiro observa que é possível
que divisões sejam algo, ou seja algo, interessante para a igreja. Veja comigo o versículo 19. E até é necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Na verdade, essas divisões que o apóstolo Paulo comenta como se fossem positivas, elas estariam sendo desenvolvidas, externalizadas, através, é claro, da confrontação das falsas doutrinas que falsos mestres poderiam trazer para a igreja. Isso, desde muito cedo, a igreja começou a ter problemas, ou lutar contra isso. Se você observar, por exemplo, as últimas cartas de João, as 3 cartas de João, especialmente a primeira carta de João, nós vamos ver a preocupação do apóstolo em mostrar o grande problema dos falsos mestres que, com suas falsas doutrinas, têm levado muitos à ruína. Então sim, é necessário que certa confusão se estabeleça na igreja quando falsos mestres, quando falsos ensinos entram na igreja. É preciso que haja algum combate nesse sentido para que aqueles que de fato creem em Jesus, aqueles que de fato caminham na verdade, possam firmemente estabelecer aquilo que creem contra os falsos ensinos. Mas isso não é verdade sobre todas as coisas, e especialmente sobre como eles estavam fazendo. O ponto aqui não era uma divisão doutrinária. Observe. O ponto aqui não era que havia aqueles que defendiam a verdade e aqueles que se posicionavam com doutrinas falsas. Não. Era algo mais grave e mais vergonhoso. O apóstolo Paulo mostra que eles estavam se reunindo naquilo que eles diziam ser a ceia do Senhor, mas Paulo declara com todas as letras: isso não pode ser a ceia do Senhor. Vocês não podem estar reunidos para celebrar a morte de Cristo e a sua ressurreição. Vocês não podem estar reunidos para celebrar que o Senhor Jesus comprou para si um povo de todas as línguas, todas as nações. Vocês não podem estar fazendo isso porque vocês estão dividindo o corpo. Porque ele diz, enquanto um come, o outro passa fome. Enquanto um se farta a ponto de estar embriagado, e aqui vai um adendo, é por isso que nós precisamos acreditar que a ceia do Senhor deve ser feita com vinho. Afinal de contas, o milagre maior seria as pessoas se embriagarem com suco de uva. E aqui nós encontramos, portanto, o grande problema que essa igreja passava. É que, talvez, e como eu já coloquei o contexto antes, nas reuniões nas casas, nas reuniões que aconteciam nas casas, olha que coisa terrível. Havia aqueles que recebiam da parte do dono da casa o direito de comer com ele nessa sala especial, enquanto que outros não podiam fazer isso e comiam junto com os escravos ou participavam ali no átrio. Havia uma divisão física na igreja. E se você depois der uma olhada na estrutura arquitetônica, a divisão era vergonhosa, porque é algo mais ou menos assim, e eu vou ilustrar dessa forma porque nós estamos aqui reunidos. É como se houvesse um grupo que poderia comer aqui a ceia, mas um grupo mais especial, um grupo de pessoas com mais condição financeira, que ia comer um banquete diferente, no salão anexo, com ar-condicionado, uma comidinha mais bem preparada, e aqui ficava para o povão. Como que isso pode acontecer em termos de igreja? Dentro da tradição cristã inicial, da ceia do Senhor, do culto ao Senhor, nós não temos exatamente como é que eles faziam isso, mas ao que nos parece, havia aquilo que Judas, versículo 12, nos mostra com relação à festa do ágape, ou a festa da fraternidade. Essa festa do amor, ela se manifestava em um banquete que a igreja fazia durante o culto. A igreja comia juntos,
Eles estavam ali celebrando a instrução na palavra do Senhor, estavam ali juntos cantando ao Senhor e estavam comendo ao Senhor. E durante esse momento, eles reservavam para aquilo que o Senhor Jesus havia instruído, de comer o pão e beber do vinho. Mas ao que parece, durante esse banquete, alguns comiam e outros só olhavam. Alguns comiam, se tornavam até mesmo embriagados, e outros nada podiam comer. Essa divisão, para o apóstolo Paulo, é uma demonstração de vergonha para a igreja. Uma divisão desse tipo envergonha a igreja, envergonha o próprio Senhor, porque era uma divisão feita por questões simplesmente sociais. Portanto, o que eles faziam não era a ceia, mas era uma celebração da divisão. Antes de nós continuarmos com o texto, apenas um adendo para que nós possamos meditar nisso. Não é porque você acredita que você está tomando a ceia que realmente isso é a ceia do Senhor. Não é porque alguém diz que é ceia que torna-se a ser a ceia do Senhor. Porque há parâmetros. Há coisas que precisam ser estabelecidas, princípios fundamentais, para que possamos realmente dizer que estamos celebrando a ceia do Senhor. E aqui eu faço um ponto de provocação, quando muitas igrejas, especialmente no ano passado, ou esse ano também, mas especialmente no ano passado, começaram a celebrar a dita ceia online. Isso é um absurdo. Ceia online não existe, porque ceia online não tem reunião. Não tem união do povo de Deus. Não existe ceia drive-thru, não existe ceia online. O que existe é o povo de Deus reunido em adoração ao Senhor presencialmente. Você comendo na sua casa um pão e tomando um suco ou um vinho, é apenas você comendo o pão e tomando um suco. Só isso. Não é ceia do Senhor. É necessário que princípios da palavra de Deus sejam estabelecidos. E que princípios são esses? É exatamente isso que o apóstolo Paulo passa a nos dizer a partir do versículo 23 até o versículo 26, nos mostrando o que é de fato a ceia do Senhor, a celebração da comunhão. Veja comigo. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. O apóstolo Paulo começa nos dizendo que há uma tradição recebida. Há um ensino que ele mesmo recebeu e que ele agora passou para essa igreja. Aqui nós vemos aquilo que eu já mencionei para vocês em outros momentos, especialmente na semana passada, que sim, existe uma tradição cristã que nós precisamos considerar. Há um risco muito grande quando um determinado teólogo, pastor, sobe num púlpito e diz assim: eu vou dizer para vocês alguma coisa que ninguém nunca disse. Eu vou ensinar para vocês alguma coisa que nunca foi ensinada. Nesse momento você já pode fechar a sua Bíblia e ir para casa. Porque o que vier em seguida, quase por certo, é heresia. Porque a igreja cristã, nos seus 2000 anos que o Senhor tem dado a ela, considerando de Pentecostes para cá, e ainda somado aos outros 1000 anos, ou mais 1000 anos, que antecedem a igreja no Antigo Testamento, aí vai mais, na verdade, 4000 anos, ela tem crido na mesma fé, no mesmo Messias, na mesma promessa, e procedido de forma muito parecida, é claro que com algumas modificações que estão mais conectadas às nossas culturas, do que mesmo aos princípios bíblicos.
De modo que nós precisamos ter sim a convicção de que quando nos reunimos, estamos fazendo de fato alguma coisa que nos conecta como igreja cristã diante dos séculos. E o apóstolo Paulo diz: o que eu recebi do Senhor, eu também entrego para vocês. Primeiro, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Aqui nós vemos algo muito interessante que os meninos perceberam com clareza. Que a ceia do Senhor aponta para o sofrimento de Cristo. Aponta para a paixão de Cristo. E tudo começa, e especialmente começa, de forma mais importante, quando o Senhor Jesus está a caminho de Getsêmani. Está a caminho daquele momento da traição. E é exatamente naquela noite, algumas horas antes, que ele, reunido com os seus discípulos, estabelece aquele momento da ceia. Aquele momento em que eles estavam ali celebrando a Páscoa, celebrando aquilo que foi feito pelo próprio Deus quando salvou o povo de Israel da escravidão no Egito. Mas agora o Senhor Jesus dá um novo significado para essa libertação. Dá um novo significado para essa Páscoa. Porque aquele cordeiro que foi imolado e seu sangue foi colocado nos umbrais das portas para que o anjo da morte, o mensageiro da morte, o poder da morte não caísse sobre o povo de Israel. Agora é o cordeiro que se levanta no madeiro para ter derramado o seu sangue, para que a morte também passe por nós. Há uma conexão que o próprio Senhor Jesus faz com o seu corpo e com o seu sangue. É por isso que na noite em que ele foi traído, na noite do seu sofrimento, o Senhor Jesus declarou que ele está unido com a sua igreja. Esse apelo é fundamental para que possamos compreender a seriedade que é produzir uma divisão no corpo de Cristo no momento da ceia do Senhor. É por isso que Paulo está tão nervoso, por assim dizer, com o que estava acontecendo com aquela igreja. Porque aquilo que significava comunhão virou divisão. E o Senhor Jesus pegou o pão, diz o apóstolo Paulo. Esse pão que é o corpo entregue em favor da igreja. É o corpo que foi dilacerado. É o corpo que sofreu as penalidades mais terríveis que qualquer um de nós possamos imaginar e nem mesmo conseguiríamos imaginar. Ele as sofreu em seu corpo. Ele padeceu em seu corpo. E quando, portanto, nós nos apropriamos do elemento do pão, nós estamos dizendo que o que ele fez por nós. Jesus amou quando o seu corpo estava dilacerado. É por isso que nós não podemos, de modo algum, tomar da ceia sem amar. É por isso que sim, esse é um momento de fraternidade e de amor da igreja. É um momento de declaração, de comunhão uns com os outros. A fim de que possamos fazer tudo isso, diz o apóstolo Paulo, em memória dele. Em memória do Senhor Jesus. Por que em memória dele? Porque nós, em nossos corações, em nossa vida, podemos esquecer daquilo que é mais importante, o Evangelho. No dia a dia, nas nossas muitas tarefas e afazeres, podemos esquecer. Mas Ele nos manda reunir para, em memória do que Ele fez, celebrar a comunhão. Esses elementos, portanto, são sinais. Por isso que nós não cremos, como os católicos romanos creem, que os símbolos aqui colocados à mesa se transformam em corpo e sangue de Cristo. Porque a realidade que eles apontam não é uma realidade física,
mas é uma realidade espiritual que se manifesta entre nós pela fé. É por isso que nós só podemos nos apropriar porque cremos em Jesus. E nesse sentido, portanto, que o Senhor Jesus, após ter ceado, após ter entregue o pão, Ele também entregou o vinho. Ele também pegou o cálice e declarou: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. O Senhor Jesus estava declarando que aquele pacto que Deus havia feito com o seu povo no Antigo Testamento, um pacto de sangue, representado pelos bodes, pelos carneiros, pelos bois, pelos animais que tinham sido imolados de muitas e muitas maneiras, agora apontam para um único sacrifício perfeito. O sacrifício que de fato cumpre todas as exigências do pacto. Um pacto que era em nosso favor, mas que ao mesmo tempo nos condenava, porque nos levava a observar a nossa incapacidade diante da lei. E Ele, tendo cumprido a lei de modo perfeito, Ele tendo vivido para que nós possamos viver através dEle, e morrido para que possamos morrer nele, a fim de que possamos obter a mesma vida eterna que Ele detém, que Ele é o dono. Tudo isso está encapsulado, está resumido quando nós tomamos do cálice. É o cálice da nova aliança. É o cálice desse pacto eterno, imutável, inquebrável, que Ele fez com o seu próprio sangue, redimindo para si um só povo, em comunhão uns com os outros. Por isso que nós cremos que a ceia do Senhor é uma refeição pactual. É uma refeição, um banquete, uma celebração, uma festa, em que nós declaramos: é verdade, Ele morreu em nosso favor, Ele ressuscitou em nosso favor, Ele vivo está e voltará. Nós não podemos jamais esquecer disso. Para que todas as vezes que comamos e bebamos, estejamos declarando que de fato Ele venceu. O Cordeiro venceu. Até que Ele venha. Nesse sentido, a ceia do Senhor aponta para o futuro. O futuro que pertence somente a Ele. Aponta para aquele grande dia em que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Aqueles que estão em comunhão com Ele e uns com os outros. E nós estamos dizendo, nós estamos antecipando esse grande dia. Nós estamos comendo aqui, comendo essa celebração, esse pão, esse vinho, declarando que de fato Ele vem e Ele virá para comer fisicamente com sua igreja em breve. Isso não vai falhar. Ele cumpriu toda a sua palavra. Mas, queridos, diante de tamanha doutrina, diante de tantas verdades, há perigos que precisamos estar atentos. E esses perigos o apóstolo Paulo passa a nos escrever a partir do versículo 27 até o versículo 32. Quais são os perigos de tamanha verdade nos levar ainda à divisão do corpo? Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Observe a gravidade das coisas. Paulo está dizendo que quando nós estamos diante da mesa do Senhor, quando estamos em volta desse momento de celebração, precisamos estar cientes do que estamos fazendo. Precisamos estar observando com cuidado o que está acontecendo. Por quê? Porque isso aqui
não é apenas uma comida e uma bebida. Isso aqui não é apenas um jantar. Isso aqui não é para você matar a sua fome ou a sua sede. Tem algo mais profundo acontecendo aqui. De modo que é necessário e fundamental que se discirna para que não se tome indignamente. E aqui, queridos, eu preciso fazer algumas correções. Geralmente, quando pensamos e lemos de comer indignamente, examinar a si mesmo, em geral as pessoas estão pensando que Paulo está falando de pecado aqui. E é claro, o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos traz tristeza ao coração, e o pecado, quanto mais, levado à disciplina pelo conselho, pela igreja, leva pessoas a serem afastadas da comunhão. Daqui a pouco eu explico melhor isso. Mas, não é disso que Paulo está falando. Paulo não está falando do pecado aqui. Porque ele não está dizendo que você precisa ser perfeito para poder tomar da ceia do Senhor. Se fosse isso que ele estivesse falando, simplesmente ninguém poderia comer. O que nós precisamos observar no contexto da discussão é o que Paulo está dizendo exatamente no versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir, sem compreender o corpo, come e bebe juízo para si. Aparentemente, Paulo está sendo ambíguo propositalmente, porque ele usou a palavra corpo com dois significados durante o texto. Ele falou do corpo da igreja, o corpo de união que é a igreja, como ele também falou do corpo de Cristo. Ora, se ele está nos falando que nós precisamos compreender quando estamos comendo e bebendo do cálice, precisamos estar cientes de que o que estamos fazendo aqui é algo que une o corpo da igreja e algo que também está associado a esse corpo de Cristo, que é o seu próprio corpo dilacerado para a nossa salvação. É nesse sentido, portanto, que precisamos nos examinar a nós mesmos, considerar se estamos levando a sério o corpo, a igreja de Cristo, o corpo, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, isso aqui não é uma espécie de autoavaliação que você faz para saber se você está com pecados o suficiente para não tomar a ceia hoje. Isso não se compõe na argumentação de Paulo, ainda que, é claro, de uma certa forma isso está presente, porque aqueles que vivem em pecado quanto mais não estão compreendendo do corpo de Cristo. Mas isso não é algo para ser discernido individualmente, mas para ser discernido pela igreja, e em especial pelos presbíteros, pelos pastores, que devem discernir se você está realmente em comunhão com a igreja, ou se você, o seu pecado, ou sua falta de arrependimento tem te levado a uma situação de afastamento da igreja. Mas não estando nessa natureza, dessa forma, nós não somos chamados a nos examinar os nossos pecados e decidir por nós mesmos que não vamos tomar da ceia. Não. O ponto é outro, e esse é o mandamento de Paulo. Ele diz, cada um examine a si mesmo e assim coma. Não é assim não coma, é assim coma. Por quê? Porque aqueles que professaram a sua fé em Jesus Cristo, aqueles que creem de fato em Jesus Cristo, devem ter consciência desse momento de celebração que nós estamos tendo agora. Mas há uma consequência para aqueles que não estão fazendo isso. E a consequência é o versículo 30. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que estão mortos, e não poucos que dormem. Muitos, exatamente por não entender o que estão fazendo durante a ceia do Senhor, muitos por levarem à divisão da igreja, muitos por desconhecerem o significado da redenção em Cristo Jesus e tomarem como se fosse meramente um pão e um vinho, estavam doentes e até alguns que haviam morrido. E até onde eu entendo, essa
esse juízo não prescreveu. Aí está o cuidado, o perigo. Se nós não entendermos bem o que estamos fazendo, podemos estar tomando juízo para nós mesmos. O apóstolo Paulo continua o seu argumento da disciplina do Senhor. E a partir do versículo 33, ele nos dá as últimas instruções. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Queridos, hoje nós estamos reunidos em adoração ao Senhor. Hoje nós estamos reunidos no culto a Deus. Hoje nós estamos aqui celebrando ao Cristo que ressurgiu. Nós estamos aqui celebrando ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória. E nesse momento de reunião, nós somos chamados a manifestar o amor por Ele, através desse momento da ceia do Senhor. E o amor uns pelos outros, através da ceia do Senhor. E isso se dá exatamente em podermos comer em iguais ou na mesma hora, da mesma forma, juntos, reunidos pelo Senhor. A conclusão que podemos chegar nessa noite, queridos, que a celebração que fazemos quando nos reunimos para a ceia do Senhor deve sempre ser a celebração de união e igualdade. Diferente do que os movimentos identitários, os movimentos que buscam uma igualdade forçada para uma sociedade, de fato, a Igreja do Senhor, manifestada através da ceia do Senhor, faz uma declaração de que somos todos iguais, ainda que distintos. Na multiplicidade de pessoas que há aqui, de tantas diferenças que poderíamos listar, nós nos tornamos iguais diante daquele que redimiu cada um de nós através do mesmo sangue, o sangue maravilhoso do Cordeiro. É por isso que é o próprio Cristo que se faz presente entre nós espiritualmente. Nós cremos que Ele vem, Ele se aproxima de nós quando nós estamos celebrando a ceia do Senhor. E há sim um significado místico, não esotérico, místico, porque há mistério na ceia do Senhor. Como é que apenas um pão, que apenas um cálice contendo suco, vinho, pode edificar a alma? Como é que isso pode acontecer? Quem pode explicar isso biologicamente? Ninguém. Somente porque Ele se faz presente de forma espiritual. E podemos nos apropriar dEle, nos alimentar dEle. E sim, é preciso que estejamos aí atentos a como e quem pode tomar a ceia do Senhor. Quem pode tomar? Todos os crentes professos que discernem. Todos os crentes que, tendo recebido batismo, feito a sua profissão de fé pública, participando em comunhão com a Igreja do Senhor Jesus Cristo, podem e devem participar desse momento da ceia do Senhor. E assim possamos comungar, manifestar comunhão através desse momento da ceia. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela instrução da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nos dá o devido entendimento de como podemos proceder no Teu culto, nos afastando, Senhor, das influências seculares, pagãs, mundanas, mas em busca da Tua vontade, do Teu querer, daquilo que Te agrada.
E que nessa noite, Senhor, de forma muito prática, possamos de fato, Deus, declarar a nossa comunhão contigo, com Cristo, e uns com os outros por meio da ceia. Dá-nos, ó Deus, esse privilégio, mais uma vez, na presença do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Conduz-nos, Pai, pela Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém.